Estamos aqui hoje para a aula de aplicações da disciplina de Introdução à Química Quântica. Meu nome é Kátia, estou junto com a professora Paula. Isso, estamos aqui hoje para essa aula de aplicações sobre a química quântica. Isso. Então a gente tentou montar a aula de uma forma que mostrasse um pouquinho, né, de alguns fundamentos, umas classificações de métodos para vocês terem ideia. E aí depois mostrar alguns exemplos de problemas que a gente tem estudado, né, professora Paula, ao longo dos nossos projetos dentro da universidade, tá? Então, para começar, a gente tem a clara assim, distinção, né, de que a química é uma ciência, até um tempo atrás, era dita puramente experimental. E aí, a gente, né, indo para o laboratório, fazendo experimentos, misturando reagentes para observar a formação de produtos, mas isso tem mudado, né, ao longo de alguns anos, né, professora Paula? E aí, a gente tem visto a integração da química computacional. Então, esse casamento entre a química experimental e a química utilizando ferramentas computacionais, isso tem aumentado, tem tido um grande avanço nas últimas décadas e tem ajudado muito a explicar os problemas químicos, né, que a gente se depara no nosso dia a dia, em projetos de pesquisa ou mesmo em alguns exemplos do nosso cotidiano. Tá? Então, essa integração é extremamente benéfica. E falando claramente em simulação computacional ou química computacional, então é uma área bem ampla, onde a gente trabalha em conjunto. Então, a gente precisa de fundamentos de várias disciplinas para aplicar esses métodos de simulação computacional. Então, aqui a gente colocou algumas áreas, né, que ajudam a entender os problemas dentro da simulação computacional. Então, dentre eles, a mecânica quântica, formalismos da matemática, né, que nos ajudam bastante, ferramentas da computação, então programação, algoritmos, esse tipo de coisa, né, vem sendo cada vez mais estudados, vários métodos vêm sendo desenvolvidos usando ferramentas da computação. E também a mecânica clássica, que são, né, fundamentos bem clássicos e que dão suporte, base para esses métodos de simulação. Tá? E aí a professora Paula vai explicar um pouquinho algumas divisões aí entre os métodos dentro da simulação computacional. Bom, como a Kátia já adiantou, né, a nossa área de simulação computacional envolve diversas áreas. Na área específica, na área de química quântica, normalmente a gente tem vários tipos de métodos, dependendo de qual abordagem a gente prefere. Bom, a gente pode dividir nossos métodos de cálculo em métodos empíricos e métodos baseados em mecânica quântica. Os métodos empíricos, eles são divididos em métodos de mecânica molecular, e métodos de dinâmica molecular e Monte Carlo. Esses métodos, eles são baseados nas equações de Newton. Então, basicamente, a gente utiliza esse formalismo já desenvolvido há vários séculos para explicar o comportamento de moléculas de grandes sistemas, né? Quando a gente passa para a mecânica quântica, nós podemos dividir em métodos semi-empíricos e métodos do tipo ab initio. Os métodos ab initio são métodos baseados em tudo que vocês estão vendo nessa disciplina. São baseados em quântica mesmo, em resolver a equação de Schrödinger para sistemas moleculares, né? Os métodos empíricos fazem uma abordagem um pouco mista, também se baseiam na mecânica quântica, em métodos baseados na equação de Schrödinger, que é uma metodologia mais moderna, né? Apenas do século passado, começou no século passado, mas envolve também aspectos experimentais. Então, a gente pode colocar dados experimentais de tal forma que fique mais fácil de resolver as equações de Schrödinger, né? Bom, e a partir desses diferentes tipos de abordagem, a gente pode, inclusive, misturá-los de forma a ter métodos híbridos, que levam tanto dados de dinâmica molecular, podemos usar a metodologia de dinâmica molecular junto com métodos quânticos para poder explicar os fenômenos, né, em diferentes escalas de espaço e de tempo, né? Então, depende de qual problema a gente tem, qual problema a gente gostaria de explicar. Bom, então, a química quântica é uma sub-área dessa área de simulação computacional que visa aplicar justamente a mecânica quântica a problemas em química. Então, o que nós temos, por exemplo, quando a gente aplica a química quântica a problemas de química, nós podemos
calcular, por exemplo, a energia e a estrutura de moléculas e de estados de transição. Então, se você quer estudar um mecanismo de reação, você sabendo qual é a energia, qual é a estrutura de reagentes e de produtos, você consegue estimar como se dá uma reação química, né? E se você estuda os estados de transição, você pode pensar, inclusive, em como se daria a cinética dessa reação, né? A gente pode obter orbitais moleculares. Os orbitais moleculares nos dizem como os elétrons estão distribuídos nas moléculas. Então, a partir dessa informação, a gente consegue ter mais dados sobre a estrutura molecular, sobre como os compostos interagem entre si, sobre como as reações poderão se dar, né? Uma outra informação interessante são os dipolos. Vocês devem ter visto em diversas disciplinas como é importante entender a polaridade de uma molécula, quanto ela é polar ou quanto ela é apolar. Então, saber o dipolo de uma molécula e como ele varia com relação ao meio é muito importante para prever como as moléculas vão interagir, quais são as forças intermoleculares que estão envolvidas nesses problemas. A gente pode obter propriedades como cargas atômicas, potencial eletrostático, que também nos ajudam a prever as interações entre as moléculas e a forma com que essas moléculas vão preferir reagir. A gente pode simular espectros de infravermelho, de Raman, de UV-Vis, justamente para prever propriedades de moléculas que ainda nunca foram sintetizadas, né? Podemos prever propriedades termoquímicas, né? Então, ΔG, ΔH, ΔS, de tal forma que nos ajude a prever a formulação de novas moléculas, calcular a eletroafinidade, potencial de ionização, logo, então, prever caminhos de reação. Então, essas são algumas das propriedades que a química quântica permite que a gente calcule. Então, facilitando justamente o planejamento e a produção de novas moléculas, de novos compostos, novos materiais. Bom, então como a gente faz efetivamente as simulações, né? A gente sempre precisa partir de uma geometria inicial. A geometria inicial a gente pode obter a partir de dados de raio-x, por exemplo. Podemos fazer também, utilizar técnicas computacionais, como análise conformacional, para obter essa geometria. Podemos partir de algum modelo que a gente proponha. E aí, uma vez que a gente tem essa geometria inicial, então a gente tem uma clara definição do nosso sistema, né? O que nós queremos ver deste sistema. Nós vamos utilizar uma abordagem, nós vimos vários métodos diferentes. Qual método a gente vai escolher para estudar esse sistema, né? Então, a gente pode utilizar tanto mecânica quântica. Então, quando a gente quer utilizar a mecânica quântica, então, quais são as perguntas que a gente tem que pensar, né? Então, para esse sistema, para entender melhor esse sistema, é importante a formação ou a quebra de ligações, né? A gente não tem parâmetro suficiente, parâmetro experimental na literatura suficiente sobre esse sistema. Nós temos um número relativamente pequeno de átomos. Então, se nós respondermos sim a essas três questões, então a mecânica quântica é a ferramenta adequada para tentar estudar esse sistema. Por outro lado, a dinâmica molecular, ou Monte Carlo, geralmente é aplicado quando a gente precisa obter a energia livre. A energia livre passa a ser uma grandeza muito importante. Então, eu quero saber como essa molécula está solvatada, né? Então, eu quero saber o ΔG de solvatação dessa molécula. Então, eu preciso incluir a molécula, várias moléculas de solvente. Então, é necessário então, a gente fazer uma estimativa utilizando dinâmica molecular. Existem muitos conformers, ou seja, nossa molécula ela tem muitos graus de liberdade. Então, muitas vezes é preciso fazer um estudo de dinâmica molecular ou, pelo menos, uma primeira abordagem usando análise conformacional, que é baseada em mecânica molecular, para, então, ter mais resultados sobre nosso sistema de interesse, né? Bom, então, desses métodos de cálculo todos que nós temos, nós podemos usar mecânica molecular, podemos usar métodos semi-empíricos e métodos ab initio. Então, quando a gente precisa de mais informações sobre o nosso sistema, mas, por outro lado, a gente tem resultados experimentais com grande volume, então a gente consegue calcular problemas bastante complexos e podemos usar mecânica molecular, dinâmica molecular. Então, vocês têm aqui, por exemplo, uma proteína que tem um sítio catalítico com uma porfirina, por exemplo, então a gente pode utilizar a mecânica molecular. Por outro lado, se a gente não tem dados experimentais, o ideal, então, é usar métodos ab initio. Então, se nós não temos muita base, a gente usa métodos ab initio. E se a gente
está no meio do caminho, temos um pouco de informação, a gente pode utilizar método semi-empírico, né, que são métodos que permitiriam a avaliação de uma reação química e, ao mesmo tempo, conformações e muitas informações sobre o nosso sistema. Então, nesse sentido, eu vou com uma maior dependência de parâmetros empíricos e, neste outro sentido, a gente tem um tempo computacional muito maior. Então, quando a gente vai utilizar mecânica quântica, como as equações são mais complicadas, a gente precisa de muitos mais dados computacionais. Isso. Então, como a professora Paula, né, deu esse overview aí, essa passada nos métodos, né, nos principais métodos que a gente utiliza dentro da química computacional, a gente então vai entrar agora um pouquinho nas aplicações mesmo das nossas áreas, né? Então, na área da química medicinal, a química computacional é uma grande ferramenta, né, já que a gente trabalha sempre com sistemas muito grandes, então a gente, os computadores, as simulações ajudam muito a entender os fenômenos que ocorrem em alguns problemas ligados à área de química medicinal. E aí, porque no geral, o que a gente tenta estudar, né, entender em problemas de química medicinal é essa interação entre, por exemplo, uma substância bioativa que possui alguma atividade biológica e o seu alvo dentro do organismo. Então, aqui a gente tem até uma simulação de uma enzima, né, que a gente tem esses ligantes, né, que a gente chama, ou substâncias bioativas, que interagem em pontos específicos dentro dessa região, e aí os métodos computacionais nos ajudam a entender a energia dessa interação, a conformação, a orientação dessas substâncias dentro do sítio, né, de interação. Então, essas ferramentas computacionais nos ajudam muito a entender essas características de interação entre um alvo biológico e uma substância com alguma atividade biológica, né? E aí, além disso, né, a química quântica, né, a mecânica quântica também é muito útil nessa área, quando a gente pretende fazer estudos que a gente chama de QSAR. Então, é a relação entre a estrutura, né, química de uma substância e a atividade biológica. Então, o que a gente precisa de entrada para essas análises de QSAR? Então, a gente precisa de um conjunto de substâncias que possuam uma atividade biológica determinada experimentalmente, e aí a gente aplica essas ferramentas, esses algoritmos, juntamente com dados sobre a estrutura dessas moléculas, né? Então, a gente usa a ferramenta de química quântica para calcular descritores, propriedades químicas dessas substâncias, e tendo em mãos o dado de atividade biológica e as propriedades químicas calculadas ou advindas de algum experimento, a gente então usa técnicas computacionais, estatísticas, né, multivariadas, que fazem essa relação entre os dados calculados, as propriedades calculadas e a atividade biológica, de forma que a gente consiga selecionar aquelas propriedades que estão mais relacionadas com a atividade biológica e aí, no futuro, propor moléculas novas baseadas nessas propriedades obtidas nos métodos, nos modelos de QSAR. A gente propõe moléculas novas, faz a predição teórica via o modelo, né, de QSAR, e aí as moléculas com maior potencial teórico, com a predição positiva para a atividade biológica, essas sim podem ser submetidas à síntese em laboratório. Então, isso acaba ajudando a consumir menos reagentes, menos tempo, aquela, né, tentativa e erro no laboratório acaba diminuindo, fazendo uso de ferramentas computacionais, tá? E esses métodos QSAR, eles se inserem numa sequência, né, de desenvolvimento de novos, de candidatos a novos fármacos. Então, a gente tem essa sequência que seria a purificação de uma proteína-alvo, então de alguma proteína relacionada a alguma doença de interesse. A partir do momento que você purifica essa proteína, você determina a estrutura tridimensional dessa proteína, então a partir de várias técnicas experimentais, como cristalografia, a estrutura cristalografia de raio-x. A partir do momento que você tem a estrutura do seu alvo determinado, você parte para a etapa de obtenção de compostos com atividade, né?
tendo esses compostos que já apresentam atividade, o que a gente pode fazer? A gente pode melhorar a estrutura dessas moléculas para potencializar a atividade dela. Então, a gente propõe modificações moleculares e aí sim esses métodos de QSR nos ajudam a desenvolver e propor novas moléculas para serem testadas em laboratório, tá? E aí, então, a gente tem essa definição para os métodos de QSR e relações quantitativas entre a estrutura química das substâncias e os dados de atividade biológica, tá? E aí, aqui é para mostrar claramente uma aplicação mesmo, né? Então, um dos alvos que, né, a gente tem trabalhado está relacionado com diabetes e síndrome metabólica, então é o receptor PIPAR. Então, é um dos receptores dentro do nosso organismo que está, a partir de vários, né, experimentos, vários estudos na literatura, ele tem mostrado relação com essas duas doenças. Então, o que a gente tem feito? A gente utiliza métodos quânticos, né, métodos teóricos e quimiométricos, que são esses métodos estatísticos multivariados, para propor modelos de QSAR e entender as relações entre as propriedades dessas substâncias e a atividade que elas apresentam. Então, a gente tinha um conjunto de moléculas, né, com 35 e 10 que a gente acaba deixando para validar o modelo, dados de atividade biológica, e a gente calculou vários descritores ou várias propriedades teóricas com o uso da ferramenta de química quântica. Tá? Da mecânica quântica. Então, o que a gente fez, a nossa sequência de análise? Então, primeiro a gente construiu as estruturas das moléculas, otimizou, como a professora Paula mostrou para vocês agora há pouco, como é que é essa geometria inicial. Então, a gente usou dessas sequências que ela mostrou, fizemos cálculos de frequência, depois disso, cálculos de propriedades eletrônicas, então uma gama razoável de propriedades eletrônicas, propriedades lipofílicas, estereoquímicas, topológicas. Só que aqui, nessa etapa, a gente consegue muitos dados, né? Então, e nem todos estão relacionados com a atividade biológica. Então, tem que ter uma etapa de seleção daquelas variáveis ou das propriedades mais relevantes e que estão mesmo relacionadas com a atividade biológica. Então, por isso a gente tem essa etapa de seleção de variáveis para finalmente obter um modelo para predizer a atividade de novos compostos, tá? Então, como é que funcionou aqui? Só para vocês terem ideia. A gente, depois de todos os cálculos, né, de química quântica e outras ferramentas que a gente usou, a gente chegou num número razoavelmente grande de propriedades, então 1.504, usando alguns parâmetros de seleção que dão o peso das variáveis, a gente conseguiu diminuir para 25. Depois, usando outras análises, né, quimiométricas, estatísticas multivariadas, a gente caiu para 8. E aí sim a gente obteve um modelo que mostra que tem uma qualidade estatística, que tem uma confiabilidade e que a gente pode usá-lo para predizer a atividade de compostos ainda com atividade desconhecida. Tá? Então, depois disso, aqui é só para mostrar para vocês que as 8 variáveis que nós selecionamos, então elas têm um caráter eletrônico, estérico, lipofílico e aqui com base em estrutura mesmo, que a gente chama de topologia da molécula, né? Então, a partir disso, a gente chegou nessas informações primordiais para propor moléculas novas. Então, o foco é esse, a gente descobrir quais são as características das moléculas bioativas mais importantes e que estão mais relacionadas com a atividade biológica e aí todas essas propriedades calculadas a partir de ferramentas computacionais. Então, para vocês verem a aplicação mesmo, as potencialidades desses métodos nessa área de química medicinal, tá? Uma outra abordagem que a gente pode usar é o que a gente chama de docking. Então, essas metodologias de docking, elas utilizam como informação de entrada a estrutura do alvo e um conjunto de moléculas bioativas. Então, esses algoritmos, né, que são utilizados na química computacional, eles fazem o encaixe dessas moléculas no sítio de ligação aqui do alvo e calculam, então, uma energia aí livre, uma energia de interação entre as moléculas e o alvo biológico, tá? Então, essa seria uma outra aplicação de química computacional na área de química medicinal. Aqui é só ainda no alvo, né, relacionado com diabetes, com síndrome metabólica, então a gente, usando, né, o alvo biológico, que é esse sistema aqui atrás, a gente tinha moléculas conhecidas que a gente fez o docking e encaixou exatamente no sítio ativo, onde as interações principais têm que acontecer para
despertar, desencadear a atividade biológica desejada. E aqui mostrando as principais interações, ó, que a substância bioativa tem que fazer com os principais resíduos dentro do sítio ativo do alvo, porque se você não desencadear essas interações, você não vai observar a atividade biológica, tá? Então aqui é para mostrar de novo essa potencialidade da química computacional na área medicinal. E por último, aqui é uma aplicação de um outro alvo que a gente chama TGF-beta, que está relacionado com o desenvolvimento de câncer, arteriosclerose e fibrose. Então, a estratégia é exatamente essa. Então, a gente vem desenvolvendo esse projeto ainda dentro do laboratório. Então, a gente tem o alvo, um pouco complexo aqui, que a gente vai estudando por partes, um conjunto de moléculas que a gente aplica, então, os métodos computacionais para propor novas moléculas e daí sim partir para o teste biológico com apoio do prêmio da L'Oréal Mulheres na Ciência, junto com a Academia Brasileira de Ciências e a Unesco. Tá? Então, esses seriam 2 exemplos na área da química medicinal e acho que a professora Paula vai falar um pouquinho agora da área de materiais, né? Isso. Bom, então, além da química medicinal, propor novos medicamentos, a gente pode propor também novos materiais para diversas aplicações. Nós temos, por exemplo, uma aplicação que é o desenvolvimento de um sensor. Nós temos colaboradores experimentais, né, como a Kátia mencionou, a interação teórico-experimental é bastante frutífera, né? Então, esses colegas desenvolveram sensores baseados em quitosana, em magnetita, e não entendiam bem como otimizar esse sensor, como fazer um bom sensor para um mesmo fármaco, né? Então, aqui a gente tem a clorexidina, que é um medicamento bastante utilizado, e eles gostariam de fazer sensores para ver como, por exemplo, determinar a concentração numa determinada formulação. Então, a gente pode simular e propor como a clorexidina pode justamente interagir com um sensor que é bastante complexo. Então, a gente constrói pequenos modelos e a gente, aqui, por exemplo, a magnetita, aqui a quitosana, que podem interagir e detectar este fármaco em uma água residual ou mesmo na formulação, né? Uma outra aplicação que a gente pode utilizar, a simulação computacional, é, por exemplo, no desenvolvimento de células solares. As células solares, por exemplo, baseadas em utilização de corantes, né, podem ser otimizadas. Hoje em dia, elas temos algumas células solares que têm um rendimento de 14% apenas. Então, para procurar otimizar e fazer células solares cada vez mais capazes de transformar a energia solar em energia elétrica, a gente pode desenvolver diferentes parâmetros. No nosso grupo, especificamente, a gente se preocupa com o corante sensibilizador. Nós estudamos diferentes moléculas, vemos como essas moléculas são, propomos novas moléculas para verificar qual delas teria mais atividade, né? Então, por exemplo, nós temos um grupo de alunos, desde a graduação até pós-doc, estudando justamente diferentes corantes. Esse aqui é um corante bastante utilizado já, que dá às células solares essa capacidade de rendimento em torno de 10%, que é um complexo de rutênio. Então, ele que ativa justamente essa transferência de energia entre a luz solar e energia elétrica. Estão sendo desenvolvidos corantes à base da clorofila, já que nas plantas a planta é capaz de converter energia solar em energia química praticamente a 100%, então é possível fazer células bioinspiradas, né? Então, basicamente, a gente estuda os estados eletrônicos da molécula, né? Ver como que ela é no estado fundamental, como que ela é no estado excitado, como ela transfere energia. Então, tudo isso a química quântica permite, né? Então, a gente utilizando química quântica acoplada com métodos de dinâmica molecular, a gente consegue propor novas células solares. Bom, então, só para concluir, a gente pode utilizar a mecânica quântica em diferentes formas, né? Acho que a professora Kátia gostaria, né, de comentar um pouco essa nossa relação com os experimentais. Já falei, a parte com que eu faço, eu trabalho muito com os experimentais, justamente tentando dar essa contribuição, né, com relação a uma visão mais microscópica da matéria, né? E aí, né, nessa abordagem que a gente mostrou para vocês hoje, é exatamente isso. A ciência a gente faz, né, não sozinho no nosso laboratório. Então, essa colaboração entre experimentais e hoje em dia, cada vez mais com os teóricos, com
esses pesquisadores que aplicam, né, métodos de química quântica, mecânica quântica, em problemas que os experimentais observam no laboratório. Então, cada vez mais, esse casamento tem gerado resultados muito frutíferos, né? E cada vez mais essa contribuição, essa colaboração traz resultados cada vez melhores para a ciência e para aplicações no nosso dia a dia, que a gente tem muitos materiais hoje em dia, fármacos e assim por diante, que utilizam exatamente desse casamento. Então, a gente espera, né, ter mostrado para vocês um pouquinho das vantagens, né, do uso de métodos de química computacional, mecânica quântica, e esperamos que vocês, né, desfrutem aí de todas essas aplicações na área da química, química computacional e química quântica. Isso mesmo. Então, bons estudos. Bom estudo, pessoal. Até a próxima.